Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar. Nosso Senhor, ele sobe ao Monte Tabor com 3 apóstolos. Sobe com Pedro, Tiago e João. Sobe com Pedro, o príncipe dos apóstolos, um apóstolo apaixonado, aquele que amava Jesus apaixonadamente, até um pouco de maneira estabanada, mas que amava. Subiu com João, o seu discípulo amado. Subiu com Tiago, o primeiro mártir dos apóstolos. Subiu para orar no Monte Tabor, e aconteceu aquilo que nós bem conhecemos quando se fala de oração em relação aos apóstolos. Jesus sobe e ele fica em vigia durante a noite, enquanto isso os apóstolos, fraquejando, adormecem. De repente, uma luz, um clarão, sai do monte, uma luz muito forte, e acorda, desperta os apóstolos, e quando olham, encontra Jesus resplandecente, mais brilhante que o sol. Encontra Jesus conversando com o Antigo Testamento. De um lado, Moisés, o editor da lei, aquele que recebeu a lei de Deus, e do outro, com o chefe, o maior dos profetas, Elias. Cristo, o Novo Testamento, conversava com o Antigo em um clarão. Neste clarão, Jesus ele estava se mostrando um pouco daquilo que era a sua divindade. Não era a sua divindade completa, porque aquele que enxerga Deus face a face morre. Moisés, quando ele subiu ao monte para receber a lei e falar com Deus, uma nuvem cobriu Moisés, e daquele monte flashes saíam, luzes saíam, e o povo embaixo atemorizado: o que está acontecendo? E Moisés pôde contemplar um pouquinho do que era Deus. Moisés ficou tão radiante diante de Deus que da face dele saía luzes. Algumas esculturas, inclusive, retratam Moisés não com faixas de luzes saindo, mas sim com chifres do poder. Tem uma famosa imagem escultura em que Moisés está lá com chifres, mas simbolizando o poder, simbolizando o tamanho da impressão que ele teve de estar diante de Deus. E Jesus estava ali, mostrando um pouquinho só da sua divindade. Mas também não era a sua glória que aconteceria depois da ressurreição. Mas por que Jesus fazia aquilo? Ele, na verdade, estava sendo pedagógico. Os apóstolos passariam, logo mais, pelo vale das sombras. Passariam pelo sofrimento, pelo Calvário. E como passar por tanto sofrimento, sem poder como que degustar, ver um pouquinho do que é Deus? Por que vou passar por tantas dificuldades, se parece que não tenho nada de Deus diante de mim, se eu não tenho o céu diante de mim? Jesus estava sendo pedagógico com eles. Pedro, ele, como bem conhecemos, o Pedro que traiu Nosso Senhor, como disse também, ele era um apóstolo que amava, mas de maneira estabanada, um pouco bruta, um pouco exagerada, e logo caía nas fraquezas. Ele que, pouco atrás, queria dissuadir Nosso Senhor de fugir da cruz. Senhor, o Senhor está dizendo que vai para Jerusalém morrer, para com isso. Nosso Senhor teve que responder: retira-te de mim, Satanás. Pedro queria o Tabor, queria um caminho sem a cruz. O mesmo Pedro que, corajoso, lá no Monte das Oliveiras, tira a espada e corta a orelha do soldado, porque queria proteger Jesus. Mas é o mesmo Pedro que trai. Pedro, naquele momento, não se aguentando e impressionado diante de tamanha glória,
Ele diz: Senhor, é bom ficarmos aqui, mas façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro queria ficar no Tabor. E a igreja, ela sabe que nós queremos ficar no Tabor também. Inclusive, o evangelho de hoje é pedagógico. Estamos no 2º domingo da Quaresma. E este evangelho nos recorda que existe uma glória muito grande. Aliás, existe a ressurreição, existe o céu. E a transfiguração nos lembra que Cristo é glorioso e que aquele dia foi uma glória momentânea, passageira, flecha saindo, mas para nos recordar, vai acontecer a ressurreição. Tem o céu, estarei glorioso. A mesma pedagogia do domingo letário, em que a igreja se reveste do rosa, em que o roxo é mitigado. A impressão penitente foge que o roxo passa, o rosa ameniza. Calma, está chegando, a Páscoa vai acontecer. Mas para isso acontecer, na nossa vida, temos que subir e descer todos os dias 3 montes. Hoje, Nosso Senhor sobe o Tabor. Mas na nossa vida, precisamos subir também, e subimos um dia, o monte das bem-aventuranças. O monte sobre o qual Nosso Senhor, Ele contou as bem-aventuranças, os mansos de coração, os puros que verão a Deus. Ou seja, é o monte da nossa conversão, onde Deus nos santifica, que Deus nos converte, que Deus nos catequiza. É um monte que todos os dias devemos subir também, da nossa conversão diária. Mas porque Deus é bom, Ele lança essas pequenas iscas, pequenos alimentos, pequenos flashes, luzes, nos lembrando da glória. Ao Tabor, subir ao Monte Tabor, é lembrar, temos no céu, porque se nós não temos um Tabor na nossa vida, se Deus de vez em quando também não se mostra, se Deus não nos recorda que tem um céu, ficamos presos somente aos dissabores dessa vida. Que razão tem de viver esta vida, se essa vida é sofrimento, se essa vida é agonia, se essa vida é doença, se essa vida é só dificuldades, poucas alegrias, melhor, raras alegrias. Se não houvesse um céu, essa vida não teria sentido. Graças a Deus, temos uma vida depois. Pobres ateus, eles acham que tudo termina aqui. Se tudo terminasse aqui, a doença seria a última palavra, o sofrimento seria a última palavra, as injustiças seriam a última palavra. Puxa vida, sofri a vida toda e vou tomar no pó e acabou. Afinal de contas, quem ganhou foi a maldade. Mas temos o céu. Mas não podemos ficar somente no Tabor. É hora também de subir o Calvário. E nós subimos pela manhã e descemos pela noite todos os dias no Calvário. O Calvário da nossa santificação, que é seguir Cristo, que é renunciar os bens deste mundo, renunciar os prazeres fáceis, passageiro, ter uma capacidade de ter aquilo que pode se chamar de uma gratificação diferida, uma recompensa que nós, eu vou esperar agora, eu vou renunciar a esses prazeres fáceis, as comodidades dessa vida, eu vou pegar a minha cruz, eu vou subir ao Calvário, vou me crucificar com Cristo e Ele comigo, porque depois eu tenho uma alegria muito maior, uma alegria que não passa. Somos tentados todos os dias a querer somente as consolações, querer somente o monte da transfiguração. Senhor, fique comigo, mostre. Mas vivemos neste mundo pela fé. Vivemos pela fé. Não vemos. O padre celebra a Eucaristia, diz as palavras da consagração, e o que ele vê diante de si? Um pão. Vê diante de si um vinho. Mas a fé me diz muita coisa. Me diz que o próprio Deus está ali. Eucaristia.
descer e subir o Monte Calvário. A nossa vida é, de certa forma, uma quaresma, mas vai ter um dia da Páscoa, e a Páscoa vai chegar. Sejamos confiantes, fiquemos confiantes, nos agarremos na misericórdia de Deus, nos agarremos nas providências de Deus, nos apeguemos à sua graça. Se tem uma coisa que Deus nos quer dar sempre, é o céu. E isso Ele não nos impôs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.